Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate. Estamos já no final do ano. 2016 passou muito rápido. Infelizmente, um ano marcado por fatos ruins. Tivemos coisas boas, mas acho que na nossa balança, na nossa retrospectiva, principalmente do Brasil em relação à economia, política, o ano não foi dos melhores. Mas, para a gente conversar a respeito das doenças do coração, dos cuidados que nós temos de ter com a saúde do nosso coração, que é um órgão nobre do nosso corpo, o nosso coração que é um órgão fantástico. Nós vamos conversar hoje com o médico cardiologista Luiz Cláudio Mendes Carvalho. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Obrigado aqui pelo convite. Estamos à disposição aqui para os questionamentos que forem necessários. E vai me ajudar a fazer o programa de hoje o nosso comentarista João Vilela. Antes de eu passar a palavra... Boa noite, João, tudo bem? Boa noite a todos, doutor Cláudio. Antes de eu começar efetivamente o programa, no nosso formato acessível, estou aqui na TV Com, nos estúdios número 1 da nossa TV. Estou vestindo aqui, eu sou o Guto Brito, apresentador, estou vestindo um blazer azul marinho, uma camisa azul e branca com listras verticais e uma calça jeans escura. Nosso convidado, o Dr. Luiz Cláudio, está com uma calça caqui, uma camisa azul, tem os cabelos prateados. E o nosso convidado, João Vilela, veste uma camisa polo cor de vinho ou grená, como gostariam os mais... Tem outros tons agora que estão usando, inclusive tons bem interessantes dessa cor. Nunca se chega a uma conclusão, né? Eu diria que é vinho. A camisa do Juventus da Moca. E uma calça jeans. Senhores, muito obrigado pela presença novamente, eu agradeço. Doutor Luiz Cláudio, as doenças do coração continuam sendo as que mais matam no Brasil e no mundo? Isso. As doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo em geral. E isso não é diferente no Brasil e muito menos na nossa região. Para que você tenha uma ideia, a mortalidade por doenças cardiovasculares hoje, ela comete basicamente 17 milhões de pessoas no mundo. Isso equivale a São Paulo, né, uma cidade de São Paulo. Então a gente tem que ter ideia que por ano morre-se uma São Paulo no mundo em decorrências de doenças do coração, sendo que a principal delas é o infarto agudo do miocárdio. E por que a doença cardíaca, as doenças coronarianas, cardiovasculares, são as que mais matam? O infarto está muito ligado também com o estilo de vida da população. Eu diria para você que a gente tem no infarto alguns fatores de risco que nós chamamos de não modificáveis e outros fatores de risco que nós dizemos que são modificáveis. Então, dentre aqueles que não se modifica, a idade é um deles, o sexo é outro e a hereditariedade. Então, para que você tenha uma ideia, as doenças cardiovasculares elas são mais prevalentes acima da 4ª, 5ª década de vida, mas podem ser antes e podem ser um pouco depois. Em relação ao sexo, o homem tem uma prevalência maior, embora a mulher hoje em dia, no mercado de trabalho, a mulher fuma, a mulher toma anticoncepcional, quer dizer, hoje ela é a dona de casa propriamente dita, ela sustenta a casa muitas vezes, então isso também faz com que a mulher ela comece a ter, em alguns casos, uma equiparação ao homem em termos de risco cardiovascular. E hereditariedade, a gente também não escolhe, né? Pai, mãe, cargas genéticas, na realidade, que acabam vindo. Dos fatores de risco modificáveis, né, que a gente pode pelo menos controlar, então a gente fala que a dislipidemia. O que é dislipidemia? Dislipidemia é o colesterol alto, né? A gente pode sim controlar, seja com dieta, seja com medicação. O diabetes, ele não tem cura, mas a gente também pode controlar com alimentação, com dieta, e com remédios. Você fumar, é uma opção sua, fumar ou não fumar. Né? O cigarro é uma das coisas que, associado ao diabetes, é o que potencializa o risco de você desenvolver a doença cardiovascular. A obesidade, o sedentarismo, tudo isso acaba são fatores de risco que a gente diz que são modificáveis, porque também você pode fazer atividade física, você pode sair do sedentarismo fazendo 30 minutos de atividade física diariamente. E outro fator de risco que a gente pode controlar e modificar é o estresse, que também é um fator bastante importante na doença cardiovascular.
Desses fatores que o Dr. Luiz Cláudio citou, João Vilela, qual que é o mais que te preocupa? É o estresse? Acho que é o estresse que... Eu acho que o estresse me complica bastante. Você é uma pessoa estressada? Não, talvez seja esse o problema. A gente segura muita coisa e eu tenho uma doença, vamos dizer assim, que chama-se paralisia de Bell, que paralisa o rosto por causa do estresse. Tem várias aí. Aí a coisa vai longe conversando sobre isso. Mas assim, coração nunca tive problema. Todos os exames que eu fiz até hoje, todos foram bonitinhos, tudo certinho. Eu tenho capacidade respiratória muito boa. Nadar, essa parte não tem problema nenhum. Até correr, eu evito por causa do joelho, por causa do resto, né? Mas não tenho... Bicicleta, por exemplo, não tem problema nenhum de andar. Apesar de não estar com o peso está muito fora do ideal, que isso eu sei que é complicado, isso complica bastante. Essa parte me deixa um pouco mais... Nunca é totalmente tranquilo. Mas o estresse, eu acho que o estresse e o cigarro, eu não sei avaliar medicamente isso, acho que são os dois pontos que mais... Os dois vilões. Os dois vilões. Porque o estresse é uma coisa da vida cotidiana nossa. Todo mundo, eu acredito que hoje, o doutor Luiz Carlos colocou agora, Cláudio, que a mulher também passou a integrar esse ponto, porque o mercado de trabalho ele é muito agitado, os problemas financeiros das pessoas, a gente sabe que 56% da população brasileira está endividada. Então isso, claro, mexe com a pessoa, isso causa na pessoa um quadro bem agitado, a pessoa fica muito preocupada, claro, talvez seja um grande problema. E a questão do cigarro, porque o cigarro ele é combinado com a poluição também das cidades, né? Sim. Não é só, o cigarro claro, você faz ali um micro ambiente terrível, sem dúvida nenhuma, você ingere a fumaça de uma forma, mas a poluição, eu acho que também, não sei se isso entra no cômputo geral, mas eu estava vendo que grandes cidades, Santos, inclusive em particulados, é muito forte essa questão de poluição, né? E os carros, escapamento, ônibus, caminhão, realmente é uma coisa extremamente prejudicial, acho que a qualquer um. A respiração da pessoa fica comprometida e sem respiração, a gente pode ficar sem tudo, né? Mas menos sem ar. Sem ar, 3 minutos, já era 4 no máximo, não sei quanto a gente consegue chegar no máximo, mas... É o grande problema. Eu acho que hoje a grande escassez, nós temos excesso de estresse e escassez de ar limpo. Por incrível que pareça, uma das coisas que a gente não coloca no cômputo de custo, mas ar limpo acho que é hoje uma coisa que faz muita falta pra gente. Como que o cigarro age nefastamente no coração? Para você ter uma ideia, as artérias coronárias, elas são elásticas. Então, elas têm a capacidade de dilatar e de contrair. Dentro da artéria é chamado de endotélio. O endotélio ele vai liberar algumas substâncias que vão facilitar essa dilatação e essa contração da artéria coronária, que isso é fundamental para o funcionamento dela. As substâncias que tem no cigarro, elas alteram essa capacidade de dilatação e contração. Então, por exemplo, se você é um fumante pesado, que fuma 2, 3 maços de cigarro por dia, isso a gente ainda encontra no dia de hoje. Ainda temos pessoas que fumam. Você fumar 1, 2 cigarros já altera ruim, isso, né? já é muito ruim. Mas assim, existem pessoas que fumam 2, 3 maços de cigarro. Então, o que ocorre? Ele vai alterar essa capacidade, principalmente de dilatar a artéria coronária. E quando a pessoa ela tem um infarto, o que acontece? Você tem uma placa de gordura dentro da coronária, essa placa de gordura ela sofre uma ruptura e forma um coágulo ali dentro, e que vai interromper a passagem de sangue. Quando você é fumante, ou seja, quando a artéria está ocorrendo todo esse fenômeno e ela está tentando dilatar para achar um pouco de espaço para passar o sangue, no fumante não, você não tem essa capacidade. Então ela contrai de forma mais vigorosa, também ajuda a contrair de forma mais vigorosa e faz com que acelere até esse processo de isquemia e depois necrose do músculo cardíaco. E isso não acontece de uma hora para outra, isso é um processo que vai ao longo do tempo se consolidando. Isso, exatamente, porque é que nem eu falei para você, a doença coronariana, principalmente, ela ocorre o quê? A partir da 4ª, 5ª década de vida. Então, ou seja,
Quando a gente vai ter, quando a conta chega ali nos 40 e poucos, 50 e poucos anos, é resultante do quê? Do estilo de vida nosso no decorrer dos anos. Então, se a pessoa ela começou a fumar aos 15, 20 anos, né, ela não vai infartar por causa do cigarro logo nos 25. Não, ela vai infartar. Esse processo que vem formando a placa de gordura na coronária, associada a essas outras alterações de contração e dilatação da artéria, eles vão ocorrer mais na frente. Então, é o decorrer de uma vida, né? E essa questão desse acúmulo de gordura, esse acúmulo de gordura, ele é natural? Essa gordura ela vai se acumulando ao longo do tempo em todas as situações, sim, independentemente da pessoa ter uma vida regrada ou não? Sim, na realidade é assim, desde que a gente nasce, para você ter uma ideia, a gente já tem que a gente chama de células espumosas, que são a primeira fase ali do que é o colesterol, das placas de gordura, elas vão se depositando em alguns vasos nossos. Logicamente que para você evoluir para uma placa de gordura que tenha uma obstrução considerável numa coronária, isso vai depender dos fatores que eu falei para você. A alimentação é um deles, o sedentarismo, se você tem pressão alta, se você não tem, se você fuma ou não fuma. Então isso é uma coisa que ela vem gradativa, não ocorre de uma hora para outra. É um processo que a gente vai gestando com o passar do tempo. E vai chegar um momento que você tem uma placa de gordura de 40%, 50%, 60%, por exemplo, e você tem um pico de estresse, faz uma contração vigorosa em cima dessa placa de gordura, que às vezes é rica de colesterol, e a capa dessa placa de gordura ela é fina, ela rompe. No momento que ela rompe, o organismo ele tenta fazer com que... É como você tivesse um corte na tua pele. Há momento que vem e vai parar de sangrar. Estancar então, aquele sangue. Estancar o sangramento. Então você tem algumas substâncias que a gente chama de quimiotáticas, que vão fazer o quê? Vão levar alguns elementos do sangue e vão formar um coágulo em cima dessa placa. E aí causa interrupção do fluxo de sangue. E isso leva ao infarto. Antes de eu passar para o João, uma curiosidade, você citou a idade, é uma conta rápida que eu fiz aqui. No passado, há 40, 50 anos, os meninos, né, fumavam com 9, 10 anos. Então, fazendo uma conta rápida, as pessoas de uma geração anterior à nossa, com 40, 45 anos, era muito comum terem infarto. Nós tínhamos muitas pessoas, principalmente os homens, que com 50 anos era aquela idade muitos tinham o infarto associado justamente, começou a fumar muito cedo. É isso mesmo ou é coincidência? Também. Às vezes a gente tem também algumas coisas que são antagônicas, né? A gente, por exemplo, eu que mexo no dia a dia com infarto, eu faço cateterismo. Então eu recebo o paciente no quadro agudo do infarto. Então eu estou ali fazendo cateterismo, diagnosticando que a artéria está fechada e eu faço angioplastia para desobstruir essa artéria. E a gente conversa sempre muito com os pacientes. E as situações que chamam a atenção. Para você ver que a doença coronariana ela é multifatorial. Eu, por exemplo, tem pessoas que são tabagistas pesadas e que nunca vão ter um infarto. E eu pego, por exemplo, um vegetariano triatleta que tem um infarto. Por que isso? Por quê? É a carga genética. Né? A hereditariedade. Porque o colesterol, apesar de tudo, a dieta ela impacta pouco no colesterol. A gente tem a ideia que ela impacta muito, mas ela impacta relativamente pouco no colesterol. Se a gente tem no nosso metabolismo o colesterol que vai alterar mais é o colesterol endógeno, é aquele que a gente produz. A gente tem duas formas de colesterol, o endógeno, que é o que nós produzimos, e o exógeno, que é aquele que vem dos alimentos que nós ingerimos. Então, se você pega uma pessoa que tem um perfil, né, que ele pegou uma hereditariedade de pai e mãe significativa, e de repente, embora ele seja vegetariano, triatleta, mas ele seja estressado, você junta alguns fatores. Então, eu falo, a doença coronariana ela é multifatorial. E a gente fala que o infarto ele não escolhe raça, ele não escolhe classe social. Por quê? Porque realmente qualquer um de nós está suscetível a ter um infarto. João Vilela. Assusta, né, de pensar dessa forma.
Mas é importante que a gente esteja discutindo isso, Claro. até de uma forma bem eu ia te fazer uma didática. pergunta para o Dr. Luiz Cláudio. Por favor. Porque assim, você falou que antigamente os jovens começavam a fumar com 9 anos. Havia até uma... Eu lembro de uma revista, não sei, uma Seleção, alguma dessas revistas muito antiga, que tinha uma propaganda do cigarro... O chocolatezinho da Pan, lembra? Não, Que era pior, um cigarro, pior, né? é antes disso. O cigarro que se o seu médico recomenda. Porque eles entendiam que a fumaça fazia bem, você acabava matando os micróbios. Havia um pensamento, pelo menos forte, na indústria tabagista que colocava isso como... Eu lembro que eu cheguei a ver, quem entrar na internet Foi vai bem ver a plantada propaganda. essa informação. Isso é mais um efeito de marketing do que Claro, qualquer outra claro, coisa. não tem a menor dúvida. Mas o que eu pergunto assim, então havia essa questão de começar a fumar antes, e fumar era um gesto desde rebeldia até um gesto de a pessoa ser mais adulta, a pessoa ter mais. Então houve uma fase, talvez nos anos 50 e 60, que começou a se fumar demais, e anos 70 continuou aumentando cada vez mais. A glamourização do Claro, era cigarro, charmoso, Hollywood, era elegante, era tudo mais, aquela questão toda. Mas eu digo o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, hoje nós temos muito mais acesso a drogas, Sim. drogas ilícitas, né? Não as drogas como cigarro e a bebida alcoólica. Que naquela época não tinha talvez esse acesso tão forte. A cocaína, esses remédios, todos além das drogas, essas bombas que o pessoal toma para musculação, que parece que o cara tá super saudável, né? Que o cara tá lá musculoso, tá bem, tal, faz academia, aquela questão toda, e no final das contas, normalmente é um cara que morre cedo. Sim. Né? Você vê o cara normalmente tem um problema. Então, essas drogas aí ilegais, a maconha, a cocaína e etc. E essas bombas que o pessoal usa que parecem saudáveis, né, para os caras saudáveis, se também afeta... Afeta sim. Na realidade, você tem... hoje você pega muito, o pessoal vai para balada hoje, né? Então toma energético. Pois é. Né? Eu ia fazer Ele essa pergunta. Energético com ele mais bebida alcoólica. Ele mexe com álcool, mais o êxtase, energético. por exemplo. Usa êxtase, usa cocaína. Então, isso tudo é um coquetel, na realidade, porque assim, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer aumentar a sua frequência cardíaca, vai aumentar a sua pressão arterial, vai fazer com que você tenha uma propensão maior a desenvolver alguns tipos de arritmia. No êxtase, você tem uma desidratação importante. Absurda, né? Uma água de qualquer jeito, né? Exatamente. E isso tudo, logicamente, acaba fazendo com que a artéria ela também tenha uma contração, às vezes, excessiva e vigorosa, levando, às vezes, a pessoa a infarto. Às vezes, a pessoa mais jovem, ela tem um infarto, nem tanto por ter uma obstrução tão significativa. Ela tem uma placa de 20%, 30%, ou Mas até não é tão menos. flexível, né? Menos. E aí o que acontece? Mas esse vigor que acaba tendo a contração da artéria, o aumento da frequência cardíaca, a necessidade maior de oxigenação do sangue, começa a levar uma isquemia, rompe aquela pequena capa de gordura da placa de gordura, e a pessoa acaba, na realidade, formando um trombo, um coágulo grande, e acaba infartando por isso. Eu não sou bom de medicina, tá? Mas o AVC entra nessas contas também? Porque o AVC não deixa de ser uma coisa semelhante, né? Sim, a própria artéria, ela acaba... Sim, é que a gente tem o mecanismo de AVC, a gente tem o AVC que a gente diz isquêmico, né, e o hemorrágico. O que abre, estoura no cérebro, né, e aquele que só exatamente, restringe, são né? placas de gordura, na realidade, que acabam entupindo pequenos segmentos das artérias do Mas cérebro. entra nessa conta também. Também entra. Você pode estar mais propenso até a um AVC hemorrágico também. Doutor Luiz Cláudio, repassando um pouquinho essa questão da balada, da associação de remédio com bebida alcoólica, mais energético, didaticamente. Sujeito, a pessoa está ali numa festa, enfim, numa balada, começa a tomar e a misturar. Aumento da frequência, o coração começa a bater mais rápido. O que acontece na sequência? O coração começa a bombear mais sangue para as extremidades do corpo. A leitura que o coração tem é de que essa pessoa está precisando ter um aumento dessa frequência cardíaca. Tem como explicar um pouco mais? Não, na realidade, assim, didaticamente. O álcool e as drogas, na realidade, elas fazem aumentar a frequência cardíaca. O que ocorre é que isso é um mecanismo, ele é um gatilho que vai fazer aumentar. O coração ele é uma bomba. E ele vai ter que levar o quê? Sangue para os principais órgãos do coração. Então ele tem que irrigar bem o cérebro, ele tem que irrigar bem o fígado, né? Ele tem que irrigar bem os pulmões, intestino, quer dizer, ele tem que fazer uma irrigação adequada dos órgãos vitais nossos. Logicamente, quando você começa, você tem uma capacidade
cardíaca adequada, você pode ter um aumento significativo de frequência cardíaca, que aquilo vai ser compensado. Agora, quando na realidade você tem um aumento de frequência, às vezes, associado a uma arritmia, o coração, às vezes, ele começa a bombear tanto sangue que ele começa a não mandar o sangue de forma adequada para os órgãos vitais. E aí você começa a ter uma insuficiência do sangue. Então, por isso que às vezes você vê pessoas desmaiando, né? Você vê alguns sintomas como esse. A necessidade, se você tem um coração que já não tem uma capacidade tão adequada, logicamente aquela área do coração vai começar a ter um sofrimento. Ela vai ter uma isquemia, às vezes, por conta de uma arritmia também. E isso, muitas vezes, associa a arritmia com aquela isquemia, uma potencializa a outra, e o risco, logicamente, ele vai se elevar. Para o nosso telespectador entender o que é uma arritmia, por favor. Uma arritmia é quando o seu coração ele sai do ritmo regular. Do né? tum-dum, tum-dum. Isso, a gente pode ter arritmias que são com o coração batendo mais fraco, e a gente pode ter arritmias com o coração batendo mais rápido. Então a gente tem as bradiarritmias, que é o coração saindo do ritmo regular e batendo mais fraco, com frequência menor do que 60 batimentos, e a gente pode ter as taquiarritmias, que são as arritmias acima de 100 batimentos por minuto e com o coração de forma batendo irregular. O nosso corpo, nessa questão, quando o coração começa a bater mais rápido, ele entende essa mensagem como se o corpo estivesse precisando, como se ele estivesse fazendo um esforço, por isso que ele vai começar a trabalhar mais rápido o coração? Tudo depende, às vezes a gente tem mecanismos compensatórios, nosso organismo às vezes ele tem compensação. Né? A arritmia, quando ela vem, ela é um fenômeno de que algo está errado. Não por uma necessidade do teu organismo, mas às vezes por uma alteração. A gente tem focos no coração da gente que podem fazer com que a gente tenha... Para você ter uma ideia, o coração ele é um músculo e ele tem um sistema de condução, né? Um marca-passo fisiológico. É uma bomba elétrica. Isso, né? Ele tem um marca-passo fisiológico. E ele tem os caminhos desse sistema de condução. No envoltório do coração, você tem às vezes alguns pontos que podem eventualmente dar descargas elétricas ali e potencializar eventualmente você ter uma ou outra arritmia. Então, a arritmia em si, ela é uma desordem do sistema elétrico do coração e que você precisa tratar. Agora, você ter aumento de frequência ou diminuição de frequência são coisas diferentes. Às vezes você tem um mecanismo compensatório. Por exemplo, quem faz muita atividade física, geralmente ele tem um condicionamento físico, ele consegue condicionar a saúde cardiovascular dele e ele faz com que a frequência cardíaca dele seja mais baixa. Eu posso pegar, por exemplo, um atleta que tem uma frequência cardíaca de 40, 45 batimentos. Está batendo no ritmo regular, ele é extremamente condicionado e ponto. Ele está compensado para essa frequência. Né? Quando ele faz atividade física, a frequência ela aumenta conforme a necessidade do organismo. O coração, a gente tem alguns sistemas que vão fazer essa regulação, e ele vai entender, opa, eu estou fazendo uma atividade física maior, eu preciso de uma compensação agora. Né? Quando você desenvolve a arritmia, a arritmia ela já é uma desordem no sistema elétrico do coração. João Vilela. Eu falei daquela questão das drogas ilícitas, estava vendo uma comparação de países que usam cocaína, muito mais cocaína, e países que usam muito mais o cigarro tradicional, o tabagismo. Então, diz que no Oriente se usa muito mais, excessivamente mais, países como China, Japão, Indonésia... É o ópio, né? Ópio. Não, eles usam muito o tabaco, eles usam... o cigarro tradicional, e pouco consumo de cocaína, proporcionalmente com os outros países, é muito menos. Mais tabaco e menos droga sintética. E no Brasil e Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos é o primeiro lugar de consumo de cocaína no mundo, e o Brasil é o segundo. E aí a coisa já se modifica bastante, porque não que a gente também não consuma o tabaco, mas então notou-se que a droga, a cocaína, por exemplo, faria mais mal, muito mais mal do que o cigarro em si. Né? Então, pelos dados de comparação, é difícil também comparar, como você colocou, são vários fatores. Sim. Então não dá para você colocar esse ou aquele, mas eles chegaram à conclusão que a cocaína faria um mal
tremendo nessa parte, né? Então, o coração estouraria em pouco tempo. Vai. A gente tem, na realidade, a cocaína, que nem eu falei para você. Ela vai fazer aumentar a frequência do coração, ela vai fazer com que a sua artéria coronária ela contraia de forma mais vigorosa. Por exemplo, a gente chega a pegar pessoas que têm overdose de cocaína e começam a ter dor no peito. E essa pessoa chega num pronto-socorro, você faz um eletrocardiograma, o eletrocardiograma é um eletrocardiograma de infarto, porque ela faz esse espasmo vigoroso da coronária. Você institui algumas medidas, como você dá um benzodiazepínico, um relaxante nessa pessoa, para que ela tire a euforia e tire, na realidade, o estímulo que a cocaína dá. A gente, logicamente, usa, às vezes, eventualmente, um vasodilatador ou outro, e aí a artéria ela começa a dilatar. Você repete, às vezes, o eletro, pouco tempo depois, o eletro está normalizado, mas altera a enzima do coração, porque faz realmente um espasmo, causa um infarto, às vezes, sem ter uma placa de gordura. É um infarto e tem um infarto, né? E você leva para um laboratório de hemodinâmica, faz um cateterismo, e às vezes a pessoa ela não tem doença coronariana. Mas a cocaína, pelo uso excessivo num determinado momento, faz com que a pessoa ela tenha um vasoespasmo. Se esse vasoespasmo ele é prolongado, é aquilo que eu falei, você começa a ter isquemia do músculo do coração, passa-se para necrose, você faz com que exista uma instabilidade do músculo naquele momento, propicie algum tipo de arritmia e, eventualmente, possa levar essa pessoa até a morte. TV Com Debate vai para um rápido break, nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Em 2017, Reinvente-se! A terra inteira feliz. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós conversamos com o médico cardiologista Luiz Cláudio Mendes Carvalho e também nos ajuda a fazer o programa de hoje, o comentarista João Vilela.
Doutor Luiz Cláudio, a medicina está muito avançada. Hoje nós temos algumas intervenções que são feitas no coração sem a necessidade de se abrir o tórax do paciente. Conta um pouco para a gente como é que foi essa evolução. Nós temos transplantes hoje de coração sendo feitos com técnicas avançadas, inclusive no Brasil se tornou também uma escola de excelência na questão do transplante cardíaco. Evoluímos muito em relação a essas técnicas cirúrgicas? Sim, hoje o Brasil, para que você tenha uma ideia, a parte de cardiologia e cardiologia intervencionista, hoje eu posso te dizer que a gente está entre os top 3 do mundo aí. Entre os 3 melhores. Nós temos, na realidade, médicos, colegas que são referências mundiais. Em relação à intervenção, como você falou, a medicina ela caminha, logicamente, para ser minimamente invasiva, né? Na minha área, especificamente, antigamente, para que você tenha uma ideia, a maioria das obstruções coronarianas elas eram tratadas com o tratamento cirúrgico, com a famosa ponte de Safena. Tinha que se fazer. E nem é mais safena, né? Tinha que abrir mamária, não, né? tá, mas agora não se usa mais da perna, né? Não, se usa porque você não tem. Você mas não usa tem agora mamária. essa mamária suficiente, não é mais suficiente? Então, você não tem mamária, depende do número de lesões que você tá. tem, às vezes você não tem mamária suficiente. Entendi. A gente tem 2 artérias mamárias, direita e esquerda. A gente usa habitualmente mais a esquerda. O ideal é que você use, logicamente, quanto mais enxerto arterial nas cirurgias cardíacas, melhora a evolução dos pacientes. Falar que a ponte safena nem usava mais quase safena, usava mais a mamária agora. É que depende de quantas lesões você tem, quanto que você vai revascularizar, mas a safena ainda ela é ainda utilizada. Tá. O resultado melhor é com a mamária. O né? resultado melhor com a mamária. Com a mamária. Agora... E é mais perto, né? Pegar para fazer... Assim, eu brinco que cirurgia cardíaca, o melhor resultado é o fator C, que é o cirurgião. Sim. Então, quanto melhor seu cirurgião, e logicamente ele escolher o bom enxerto, isso vai fazer diferença no prognóstico. E tem também essa questão, você colocou que o Brasil está entre os 3 melhores do mundo em termos de... Mas isso é para uma classe mais abastada, né? Porque quem tem acesso a isso, porque a parte da população... A coisa complica bastante. O SUS também tem essa cobertura? Não, a gente tem, veja bem, a gente tem grandes centros de referência em São Paulo, por exemplo. Né? A gente tem o INCOR, a gente tem o Dante Pazanese, a gente tem a Escola Paulista de Medicina. Às vezes o que ocorre é o acesso, que ele é mais difícil, porque são centros de referência nacionais e aí você tem o Brasil inteiro querendo ir para lá. Mas e você o tempo, nesse caso, é fundamental. Né? Então, fundamental. Você acaba... Tem ilhas de excelência mesmo no serviço público, sem dúvida nenhuma. Mas o duro é você conseguir realmente... E aí que complica bem, né? Porque quem tem acesso a um Sírio-Libanês, a um Albert Einstein, a um hospital de primeira linha, a coisa facilita. Sim, com toda certeza. Né? Você tem equipamento, não é só... O cirurgião, claro, é fundamental, é a peça fundamental, mas tem uma questão de equipamento, uma questão de lugar, tem uma questão de... Que a gente brinca muito, a segurança, né? cirurgia, quando você faz uma cirurgia aberta, você está exposto a riscos de infecção, você está exposto a outros riscos. Então é importante, na realidade, que o hospital ele tenha o paciente no foco, e a segurança do paciente é o mais importante nesse momento. Né? É isso que assusta um pouco, porque em certos lugares você não consegue ter... É insalubre certos lugares públicos. Você vai em certos... Vamos ser práticos. Vamos ser práticos. Você pega, por exemplo... CREI de São Vicente. Exato. Onde você tirou isso? CREI de São Vicente. Você chega lá na situação, tem às vezes bons médicos, eu conheço bons, eu tenho até parentes meus que são médicos no CREI, e você não tem infraestrutura, você não tem material para você utilizar, você não tem a limpeza. Há bem pouco tempo, quem fazia a limpeza dos banheiros era o acompanhante do paciente. Quer dizer, se você quiser fazer assim, você faz, senão não vai ter. O restante totalmente contaminado. Quer dizer, a probabilidade de você ter um sucesso em qualquer coisa que você vai fazer, ela reduz muito, né? É isso que me assusta, porque a grande população está jogada num ponto que ela não tem opção da parte de saúde. Verdade. Ela fica completamente largada. Então, ela entra e tenta entrar nessa fila, por exemplo. Se ela viver até lá, ela conseguir esse tempo, a prova já não estava com grande problema, a prova já não era tão grande, né? Ela deu sorte, né? Deu sorte, o fator sorte é fundamental. Sim. Então você começa a ter as regiões, principalmente as cidades em volta aqui da nossa região. Guarujá, pelo que eu sei, é muito complicado. São Vicente é muito complicado. Cubatão está bem complicado.
Isso sobrecarrega Santos. Que já está complicado também. Que já é complicado, mas aí fica extremamente complicado. Eu lembro uma vez que eu estava na Santa Casa, meu pai foi operado, e eu fiquei ali fora, naquela escadaria que tem ali fora, eu fiquei ali, quando aguardava. Quando eu comecei a ver a quantidade de ambulâncias que vinham, de Pariquera-Sul, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo, Ilha Comprida, Iguape, Cananéia. Lugar. Aí você começa a ver, você fala, poxa vida, só esse transporte, agora mesmo, faz um mês e pouco, o governo do estado conseguiu mais 3 ambulâncias para Mongaguá. É o melhor investimento das prefeituras de saúde eu é comprar ambulância. É algo que assusta a gente, porque a gente não está preparado. Não se planeja saúde, não se pensa saúde. Não se pensa saúde, não. E se pensa, às vezes... pensa prevenção. A prevenção é outra coisa que me assusta, né? Porque a gente não consegue ter... Eu costumo falar sempre para o Guto, eu falo, poxa, a gente tem que pensar na prevenção da doença, e não na doença. Exatamente. Construir um hospital é caro, é difícil, é complicado, então nós temos que resolver o máximo que a pessoa não chegue no hospital. Sim. É caríssimo, né? Equipar o hospital. Não, tudo é caríssimo. O pessoal a manutenção vai trabalhar do hospital lá. é caríssima. Sim. E será que a gente pensa antes? Eu queria a tua opinião, Luiz. Porque será que a gente chega... Será que nossos entes públicos pensam na prevenção? Porque eu não vejo isso. Eu vejo as ruas sendo alagadas, por exemplo, e falo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem muito a ver no meu ponto de vista. Só tem. As pessoas perdem qualidade de vida, as pessoas ganham doenças e uma coisa gera outra. Não é cardíaca exatamente, mas pode agravar e pode levar fácil a outras doenças que vão levar a pessoa à morte. Então, eu vejo assim, não há um saneamento básico, não há um pensamento de saneamento básico, não há um pensamento em relação à poluição do ar. Então, quanto mais carro você tem na rua, e menos transporte público, menos ônibus, inclusive, usar mais elétrico realmente, você reduzir esse impacto da poluição, porque você consome poluição o dia inteiro. Eu estava vendo uma relação que 40 mil pessoas morrem por ano na cidade de São Paulo devido à poluição. 40 mil pessoas por ano morrem só por causa da poluição. Eu vi esse dado na CBN na quinta-feira passada. Se é real, se tem algum... Mas foi um dado que foi passado. É um número bem contundente. Muito alto. Agora, se você considerar a poluição, falta de saneamento básico, aí aqueles fatores que as pessoas já têm, que é o hereditário que você colocou, que não tem muito como resolver. Sim. Aí tem o que as pessoas cometem, do tabagismo, do uso de drogas, do sedentarismo, e aí vai tendo todo o resto, a gente vai chegar numa conta que não vai fechar nunca. Sim. Tem mais pessoas doentes do que pessoas saudáveis. Será que é isso que a gente quer no Brasil? Mais pessoas doentes do que pessoas saudáveis? Daí, para juntar nesse bolo todo, né? O crime. Aí a pessoa vai chegar no hospital por causa de crime também, porque a pessoa levou um tiro, a pessoa levou uma facada, que a pessoa teve um problema. Não vai fechar nunca essa conta. Exatamente. A gente vive um momento, na realidade, de transição. E acho que o país inteiro ele não se preparou adequadamente. Então, a gente vinha de uma época de que morria-se muito, as pessoas morriam mais jovens por doenças infecto-contagiosas. Vieram as vacinas, os antibióticos, sim, você conseguiu debelar grande parte disso. Hoje, as pessoas estão... O envelhecimento é um problema. Então, a gente começa a ter mais doenças crônicas não transmissíveis. Então, que é o quê? É você ter o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, são as doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão arterial. Então, logicamente, quando um programa de saúde do governo, é imprescindível que ele vá na prevenção, que mantenha o indivíduo saudável. Saudável, exatamente. Porque isso é mais barato para o sistema do que, na realidade, ele ficar fazendo tratamento. É melhor, na realidade, eu fazer com que aquele cidadão não tenha um infarto do que ele tenha um infarto. Porque ele tendo um infarto, ele vai ocupar o leito de UTI, a alimentação, ele eventualmente ele vai precisar fazer um procedimento de angioplastia, ele vai usar uma prótese. Se ele não for fazer a angioplastia, possivelmente ele vai fazer uma cirurgia. Não está produzindo desse tempo, o INSS deve estar pagando para ele o auxílio. O leito que ele vai ocupar no hospital, a equipe que ele vai demandar para assistir. Eu vi uma conta outro dia que me assustou, porque eles pegaram per capita, hoje o sistema canadense, não dá para te comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o sistema é muito diferente do nosso, então não dá para te comparar. Mas o canadense é público, né? O sistema canadense é público. E se gasta menos no Canadá por paciente
do que proporcionalmente no Brasil. Claro, a população do Canadá é muito menor, mas se usar per capita, a coisa é menos. Ué, mas se lá o sistema é muito melhor e tem muito mais acesso e é público também, tudo bem. Aí você vai falar que entrar na conta corrupção, quanto dinheiro você coloca, quanto dinheiro chega no hospital, aqueles 1000 problemas Brasis que nós temos na conta. O custo Brasil. O custo Brasil. Mas será que a gente não vai conseguir resolver nunca isso? Porque lá eles têm a questão da prevenção. Sim, sim. Lá você não pensa em saneamento básico deficiente, lá você não pensa em... Lá você... Só emendo, tem também uma questão da educação? Lógico, a educação também é fundamental para isso. O indivíduo ele tem que entender que ele faz parte desse contexto. Há algum tempo atrás eu fui para uma exposição do corpo humano, isso em Nova York, e achei bastante interessante. Então você tinha os diversos... ele é um processo que na realidade ele faz o fatiamento do corpo humano, e era muito bonita essa exposição. E numa delas você chegava numa área em que tinha os países, e como que era a população de cada país, como que era a alimentação de cada país. Então era interessante ver o biotipo da pessoa, conforme a alimentação dela, conforme o estilo de vida da pessoa. Mas você ia um pouco mais à frente e tinha, comparando o teu organismo com um carro. Né? O carro, se a gente tem um carro bom, a gente quer tratar o carro, a gente quer lavar esse carro todo fim de semana, a gente quer colocar melhor gasolina, né? A gente cuida do carro. E ali, fazendo uma comparação com o próprio organismo da gente. Né? Ou seja, a gente come qualquer coisa hoje em dia, hoje tem o junk food, né? Fast food, junk food que a gente come, o ritmo de vida é rápido, a gente não almoça, a gente vai comer um sanduíche, né? Come uma coisa mais engordurada, toma um refrigerante, come uma coxinha, um pastel, quer dizer, não faz atividade física, ou seja, a gente não cuida. Então, logicamente, tem que ter um movimento também, partindo do Ministério da Saúde, de educação para prevenção, empoderar o indivíduo no sentido de que ele tenha mais saúde, que ele saiba, na realidade, onde procurar o melhor auxílio. O sistema, o que a gente diz hoje, o Brasil ele tem algumas coisas muito evoluídas que às vezes a gente não sabe. Né? Hoje esse cartão SUS, ele está coletando dados de todos os indivíduos. Outro dia eu tive até fiquei bastante surpreso, né, e satisfeito. Eu tive na Secretaria de Saúde de Santos, e hoje, por exemplo, a Secretaria de Saúde de Santos ela tem mapeado todos os hipertensos de Santos, ela tem mapeado os pacientes que têm dislipidemia em Santos, e ela tem programas hoje específicos. O que a gente não faz e não valoriza é que, por exemplo, que nem você falou no Canadá. No Canadá a pessoa chega, o estrangeiro que vai morar no Canadá, ele chega lá, ele tem que passar por um médico de família. Ele vai ser submetido a uma bateria de exames para ver em que situação ele está chegando no país. Tem que levar, ter uma avaliação, e é isso que a gente precisa. Opa, eu vejo aqui que você tem uma tendência maior a uma doença coronariana, eu vou começar a te orientar, eu vou começar a te dar os meios para que você não evolua. E isso, logicamente, no final ele sai muito mais barato. Né? Uma pessoa que tem um risco grande de desenvolver diabetes, né? que hoje, quem tem sobrepeso, quem não faz atividade física, acaba desenvolvendo o diabetes tipo 2, que muitas vezes ele é revertido com o quê? Com a perda de peso. A gente vê pessoas hoje fazendo cirurgias bariátricas, revertendo um pouco o diabetes. Por quê? Porque na realidade você perde o peso, você perde essa capa adiposa que faz com que a tua insulina ela não faça o efeito dela. Então é importante que a gente tenha realmente um sistema que leve prevenção para as pessoas. Para que você tenha uma ideia, hoje os planos de saúde, a situação está insustentável. Então, do jeito que o sistema está, em pouco tempo a gente vai ter problemas. Vai precisar o plano de saúde para o plano de saúde. Exatamente, a gente já está tendo problemas hoje. Né? E isso, se não for feito alguma coisa, ele vai piorar. Então, hoje você já vê planos de saúde com um modelo que tem atenção primária à saúde. Ou seja, já tem esse médico de família
A pessoa ela é seguida por esse médico de família, faz os exames, ele faz todo o acompanhamento, faz toda a orientação e, eventualmente, precisa de um parecer do especialista, ele vai para o especialista dá a conduta dele, mas ele é acompanhado sempre por esse médico de família. E esse pessoal vai também acompanhar esse paciente, eventualmente, numa internação. Então, isso faz a diferença. Não custa caro fazer isso, precisa organização e vontade. Né? Que às vezes a gente não tem a organização e não tem a vontade de fazer isso. Colocar em prática. Tem algumas coisas que me assustam no país. Hoje a parte de informatização é algo extremamente simples e relativamente barato. Para a gente ter hoje, devia ter um cartão único, que fosse RG, que fosse CPF, que fosse carteira de motorista. Um chipzinho lá com todas as informações. Consegue fazer isso. É verdade. Né? Não é nada tão do outro mundo. E nesse lugar você poderia ter todos os acessos ao tipo sanguíneo da pessoa, se ela tem alguma doença. Se ela já toma algum remédio. Que médico ela usa. Isso tudo é possível você ter. E cada órgão tem um acesso separado. Claro, você não precisa saber se a pessoa no médico se tem algum problema na Receita Federal, por exemplo. Não é se o CPF dela está... Pois é, está uma restrição. Mas a parte de saúde tem que ser liberada e a pessoa teria com facilidade hoje. Vamos imaginar, a pessoa chama lá 192, chama uma ambulância do SAMU. A primeira coisa é ver se a pessoa tem esse cartão, se esse cartão for uma coisa obrigatória para todos terem um registro geral, um CPF, um cartão de motorista. Ou seja, normalmente a pessoa vai possuir essa forma. Ou então um cadastro biométrico, sei lá, alguma coisa dessa forma. Também é extremamente fácil. Ali, na própria ambulância, ele já consegue saber se ele tem um plano de saúde, vou direcionar para um pronto-socorro do plano de saúde, ele tem acesso, tal, já direciono, não vou sobrecarregar a UPA. Se ele já não vou levar, você está em ordem. Ele tem alguma alergia a um determinado medicamento. Justamente, né? Nós temos hoje um negócio que é extremamente mal preparado e mal feito, que poderia ter um cartão único, tendo toda essa parte, a Previdência Social tem esse cartão, eu vou lá, coloco, já sei como é que está a minha situação na Previdência, e assim por diante. É algo que é muito barato, proporcionalmente. Você vai conseguir resolver um monte de coisa, até questão de crimes, por exemplo, que a pessoa comete no Maranhão e aqui não aparece, e tudo mais você consegue fazer. Isso integrado, né? Integrado. Não, tem que ser um país, cara. Mas nós não temos um país hoje. Nós temos frações. Você pode tirar 27 RGs, né? Pois é, nós temos frações. Um RG em cada estado. Cada um com uma característica. Eu fui tirar da minha filha agora, ela com 1 ano e 6 meses eu fui tirar o RG dela. E é aquele mesmo sistema. É engraçado que no mesmo lugar do estado, a carteira de motorista é algo muito mais evoluída. No mesmo lugar, no mesmo poupa-tempo, no mesmo tudo, no mesmo estado de São Paulo, a carteira de motorista é muito mais evoluída do que o RG. E o RG dela, ela foi lá, com 1 ano e 6 meses, colocar o dedinho no carimbo e tirou a fotografia. Tira a fotografia daquela mesma forma. Aí eu perguntei pro rapaz, foi muito solícito na hora lá, como é que ia isso? Vai para onde essa fichinha aqui? Essa fichinha vai lá para um arquivo na Secretaria de Segurança Pública e fica lá naquele arquivo. Quando tiver algum problema, um dia alguém vai procurar aquilo lá de algum jeito. Quer dizer. Será que é aquele arquivo dos Caçadores da Arca Perdida, que no final do filme eles colocam naquele armazém que tem um monte de arca perdida? É mais ou menos aquilo, porque ele falou, são giratórios, ele até explicou como é que são, tal, não sei o quê. Se der um incêndio lá, já era, né? Já era também. Não, e outra, isso não tem referência a nada. O cara é preso lá no Maranhão, é preso na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, não altera nada. Né? Quer dizer, você não tem um registro geral, ou seja, não existe o RG. Mas você sabe que eu vou só fazer uma parte para você, que em relação a esse cartão, ele já existe. Se você tem plano de saúde, quem passa no SUS já tem um registro no SUS e um cartão SUS. Não, mas você tem que integrar para todo mundo ter na mesma forma. As operadoras hoje, as operadoras de saúde, elas são obrigadas a passar para o SUS quem são seus beneficiários e isso é feito um cartão Mas SUS. É para receber depois, né? Você não, é para o SUS receber depois, ele cobrar, né? Exatamente. Hoje ele faz isso, ele cobra da operadora quando o paciente é atendido. E agora está se caminhando para o prontuário eletrônico no SUS. Isso é fundamental. Que aí é a integração de todo o sistema. E, logicamente, isso tudo que você falou seria o quadro perfeito. Porque aí nós começaríamos a ter os dados, as informações do país e a gente poderia estar fazendo programas de prevenção específicos para cada região. Né? Porque, logicamente, a região sul, o que tem... as doenças que tem no sul, às vezes elas são diferentes das doenças que tem no norte do país.
Então você pode fazer, na realidade... Até para você preparar o que você vai fazer para resolver aquele problema. E racionalizar o recurso. Claro. Não despender o recurso. Eu tive a oportunidade, no ano passado, ministrar uma aula numa faculdade dos Estados Unidos, e a gente conheceu um pouco um sistema que hoje tem a IBM, que é o Watson, que é uma computação cognitiva. E existe um centro de câncer lá, que eles estão fazendo todos os tratamentos, eles são baseados através da análise do Big Data. É inteligência artificial. Exatamente. A IBM está se dedicando a isso. E a partir disso, o que acontece? Então, por exemplo, eu sei que o tratamento para o câncer de mama, você tem X tipos de quimioterapia, né? E às vezes, pegando todas essas informações da mulher que tem o câncer de mama, você pegando a biópsia, você pegando tudo, você vai saber, olha, este medicamento de primeira linha, ela não vai responder adequadamente. Ela vai responder melhor a este outro aqui, que às vezes tem um custo menor do que aquele que a gente está gastando, achando que vai ser aquele que vai debelar o câncer naquele momento. Então tem hoje, esse tipo de computação é muito frequente lá fora. A gente caminha a passos lentos no Brasil, já existem algumas iniciativas aqui no Brasil, alguns hospitais que estão começando a trabalhar com Watson, mas de uma forma muito lenta e superficial. Incipiente. Exatamente. Doutor Luiz Cláudio, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Sintomas, a gente sabe que as doenças que afetam o coração são silenciosas. Como que as pessoas, os familiares, as pessoas que têm algum problema, o que eles devem ficar atentos em relação a sintomas? E como proceder? O sintoma, o infarto, na realidade, na grande maioria das vezes você tem sintoma no infarto. Então aquela dor no peito, aquela dor que é uma dor opressiva, uma dor que às vezes ela queima, ela espalha no peito inteiro, ela geralmente irradia para os dois braços, vem para a região da mandíbula, do pescoço, às vezes é acompanhada de uma sensação de desmaio, uma sensação de falta de ar. A pessoa ela pode ter náusea, ela pode ter vômito, suar frio naquele momento. Suar. Se isso, na realidade, começa a ultrapassar 20, 30 minutos, isso é indicativo grande de que a pessoa possa ter um infarto. Logicamente, existem também, são os sintomas clássicos, mas tem pessoas que eventualmente têm só uma dor de estômago ou uma dor no ombro, né? E a orientação se aquilo se prolongar, é fundamental que a pessoa, logicamente, procure o atendimento médico. Existem as pessoas idosas, os diabéticos e mulheres, às vezes, eles têm sintomas mais frustros, né? Então, às vezes, uma sensação de cansaço. Mas se ele é um cansaço que ele começa a se prolongar, eu tenho que investigar. É fundamental que a pessoa procure o atendimento médico. E, como eu falei para você, acho que o mais importante é que a pessoa ela procure o cardiologista dela regularmente para fazer os exames, seja um ecocardiograma, um teste ergométrico, um Holter, às vezes cintilografia miocárdica. Para quê? Para que realmente você consiga pegar o diagnóstico no início. No mínimo, quantas vezes por ano esse procedimento? Isso depende, geralmente vai depender do risco cardiovascular da pessoa, da idade que a pessoa está. Eu posso pegar uma pessoa mais jovem que tem os exames, que a gente faz os exames de sangue, faz o eletrocardiograma. Às vezes no mais jovem eu não preciso nem fazer ecocardiograma, ausculto, um raio-x de tórax e um eletrocardiograma, ele já é suficiente para eu fazer uma boa avaliação, logicamente junto com o histórico dessa pessoa. E o fundamental é que, olha, essa pessoa está bem, eu vou fazer reavaliações a cada 2 anos, não precisa nem ser anual. Agora, lógico, a pessoa a partir da 4ª, 5ª década, pelo menos uma vez por ano. E se essa pessoa tiver um risco cardiovascular aumentado, aí vai variar 2, 3 vezes, e aí a gente tem que individualizar o retorno dessa pessoa no consultório. E quem tem o histórico na família? Independentemente de não ter tido nenhum sintoma, o sujeito está naquela 45, 50 anos, tem um pai cardiopata, tem uma mãe cardiopata. Qual o cuidado que essa pessoa deve ter? Essa pessoa deve fazer, como eu falei para você, os exames regulares, né? Medir o colesterol, medir a glicemia, verificar a pressão arterial.
Se a pessoa estiver acima do peso e for sedentária, fazer atividade física, né? Manter um peso ideal, isso é fundamental. E, logicamente, passar no médico, fazer para que o médico oriente como que ela vai fazer. Em relação ao tempo-resposta, a pessoa começa a ter os sintomas, o que é recomendável e qual o tempo que se preconiza para que ela tenha um atendimento e possa se reverter até um infarto ou uma outra situação referente a um ataque cardíaco? O infarto, a gente diz que tempo é músculo. Então, quanto mais rápido essa pessoa reconhecer os sintomas, então, que nem eu falei para você, começou com os sintomas clássicos, 20, 30 minutos, opa, eu vou chamar por ajuda. Se você não tiver nenhuma alergia ou nenhum sangramento recente, você pode tomar 3 comprimidos de aspirina mastigados e ir para a emergência do hospital, lógico, sempre acompanhado de alguém. É importante que no momento de quem estiver fazendo esse primeiro atendimento tenha sensibilidade e tecnicamente esteja preparado para fazer o atendimento e reconhecer o infarto. Se eventualmente for um infarto, encaminhar, se for num local que tenha um laboratório de hemodinâmica, levar essa pessoa para fazer um cateterismo imediatamente, a desobstrução da coronária. Então, se a pessoa ela for atendida nas 3 primeiras horas do início do infarto, que a gente chama de hora de ouro, né? Se ela for atendida nas 3 primeiras horas, o dano para o músculo do coração dela é muito pequeno. Com o passar do tempo, quanto mais tempo demora o atendimento, mais tempo demora o reconhecimento do sintoma e a recanalização do vaso, maior dano ao músculo do coração a pessoa vai ter. Ou seja, se a pessoa está com aquela, eu vou deitar um pouco... Não deite, porque às vezes você pode nem acordar. Então é importante, na realidade, que é o que acontece. Às vezes a pessoa vai num fim de semana numa feijoada, aí começa a ficar com aquele dor de estômago, ela vai, toma um banho, deita, toma um antiácido, e às vezes o pessoal vai lá e a pessoa não acorda mais. Ou quando a pessoa ela já está com muito cansaço, ela está com um sintoma muito exuberante, e aí quando você vai tratar, você pode ter até sucesso no tratamento, mas o prognóstico depois dessa pessoa a médio e longo prazo, ele é ruim. Doutor Luiz Cláudio, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença. Voltará aqui mais vezes, porque foram informações realmente muito positivas e importantes para todos nós que temos uma vida agitada, não nos alimentamos bem, tem que ser franco, e não praticamos esporte. Temos que ter uma vida mais saudável. Muito obrigado. João Vilela, muito obrigado. Obrigado a vocês. Realmente, essas coisas tem que elucidar para a gente poder ter um pouco mais de qualidade de vida, né? A gente fala em meio ambiente, a gente pensa só na questão de plantas e tudo mais. O meio ambiente é o meio ambiente que a gente vive mesmo. A gente tem que se preocupar com isso. Né? Perfeito. Muito obrigado, telespectador. O nosso corpo é o nosso maior bem. Vamos cuidar bem dele e tenham uma boa semana.